Fechou então. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, 33, versículo 33. Nós estamos numa campanha, Efésios 5, 33, nós estamos, não é numa campanha, né? Nós estamos numa série de ministrações a respeito de família, e hoje na nossa terceira ministração nós estaremos falando sobre o casamento, né? O meu casamento tem jeito, ou o seu casamento tem jeito, o nosso casamento tem jeito, como você quiser. O que nos importa é que saiamos daqui nessa noite entendendo que o casamento ele é um propósito de Deus, ele é algo que o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos, e vivêssemos na sua totalidade, vivêssemos na sua grandiosidade, e vivêssemos debaixo da bênção do Senhor. Nós estamos, o Gregório outro dia colocou no grupo, a importância de estarmos ministrando sobre casamento, numa era ou numa época onde os casamentos são descartáveis, né? Nós vimos outro dia uma cantora do meio gospel, famosa inclusive, casou, novinha, casou e 30 dias depois separou. E nós estamos vivendo isso, e eu trouxe um exemplo, esse exemplo de dentro da igreja, ou de dentro do meio que nós estamos vivendo, para que você possa entender que isso não está acontecendo só lá no mundo. E o grande problema que nós vemos é que cada dia as igrejas estão dando menos importância para isso, para as famílias. As famílias já não são mais importantes quando elas não são financeiramente, né, interessantes para a igreja. E nós lamentamos isso. E eu quero dizer para você, irmão, nós não seremos assim. Nós seremos uma igreja que vai valorizar as famílias de qualquer forma que elas venham. Uma coisa é certa, nós não deixaremos de pregar a palavra do Senhor, não deixaremos de ministrar aos corações aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Essa semana foi luta para poder fazer essa ministração. O inimigo sabe onde pegar, ele sabe onde nos alfinetar, vamos dizer assim. E muitas vezes nós estamos ministrando aqui e ele trabalhando para que as coisas não vá bem na nossa casa. É bem isso que acontece. Mas louvo a Deus porque nosso casamento, e eu quero dizer isso para você, irmão, o teu casamento e o meu casamento, ele não tem um ponto final no quesito melhorar. Amém? Você consegue entender? Você nunca vai chegar num ponto final onde você vai dizer assim, agora o meu casamento é perfeito. O teu casamento sempre terá algo para melhorar. Para aqueles que não são casados, ótimo, você vai aprender que dá para fazer do jeito certo, que dá para construir uma família nos princípios e padrões cristãos, dá para você amar uma mulher, dá para a mulher amar um esposo e viverem felizes nos padrões que a Bíblia nos ensina a viver. O grande problema é que nós estamos vivendo padrões estipulados pela Rede Globo, nós estamos vivendo padrões estipulados pela mídia num todo, onde literalmente se prega um casamento descartável. Se não der, separa. Sim ou não? Já ouviu isso? Ah, eu preciso ser feliz. Quem já ouviu isso? Irmãos, eu já caí nessa besteira de pensar assim um dia, não deu certo, separa. Não deu certo, está tudo bem, separa. Os filhos vão crescer, vão ter as famílias deles, e você vai ficar aí sofrendo. Ei, irmão, abra o seu ouvido, isso é coisa do diabo para a sua vida. O seu casamento é um campo, literalmente um campo de guerra, onde você vai lutar todos os dias para vencer batalhas contra dardos inflamados do maligno. Vai ter um dia que você vai olhar para sua esposa e vai falar assim, nossa, eu acho que ela não me ama mais. Ela não me ama mais como ela me amava, porque o arroz dela agora está grudando, não estava grudando antes quando ela me amava.
Coisas simples, coisas banais, coisas pequenas, são dardos do inimigo contra a sua mente, contra a minha mente, para que nós possamos viver o pensamento que o mundo está vivendo, de que se não der certo com ela, vai dar certo com ela, se não der com aquela, vai dar certo com aquela, ou com aquele, e assim por diante, né? Hoje, eu estava conversando com uma pessoa, e o casamento ficou tão banal, que agora se aceita casamento de homem com homem, se aceita casamento de mulher com mulher, ou seja, totalmente contra os princípios e padrões bíblicos do qual eu e você vivemos e devemos manter, custe o que custar, vivos dentro da nossa família. Amém? Está disposto a isso, irmão? Deus criou homem e mulher os fez, e é assim que tem que ser. No texto de Efésios, o texto base para essa ministração, está dizendo assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Amém? Mulher, olha o que está dizendo para o homem, né? Cada um ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher, o que está dizendo aí? Trate o marido com respeito. Amém? Nós vamos chegar nisso aqui, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: há algum tempo, se me perguntasse sobre casamento, eu iria literalmente dizer para você: se não der, separa. Algum tempo atrás eu pensava dessa forma. Obviamente que eu não vivia o que eu vivo em Deus hoje, obviamente que os caminhos que eu andava não eram os mesmos, mas o meu pensamento era esse: se não deu, separa. A igreja hoje tem aceitado em alguns casos a separação, em alguns casos tem abrido, abrido que fala? Aberto, não é abrido, ficou feio, né? É minha professora de português, o meu corretor ortográfico aqui na frente. Louva a Deus por você. Em algum tempo atrás nós teríamos aberto essa mesma situação. Óbvio que hoje a igreja tem feito isso para casos extremos, casos que realmente a Bíblia apoia, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. O que eu vim falar para você é que mesmo você vivendo dificuldades no seu casamento, mesmo que as coisas possam não estar tão bem quanto você gostaria, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, e que é: teu casamento tem jeito. Assim como o meu, quando passa por dificuldades, em momentos que nós já passamos, de a Poliana olhar para mim e falar que não queria mais ficar casada comigo, eu falei: epa, foi ou não foi? Essa palavra não faz parte do meu vocabulário. E nós acordamos isso quando nós casamos. Óbvio que os tempos passaram, e hoje nós temos dois trabalhos, né? Quando tem uma discussão, é de discutir e depois de fazer as pazes, né? Porque vai haver momentos em que nós iremos discordar em algumas coisas, vai haver momentos em que eu e a Poliana não estaremos de acordo em algumas coisas, mas eu tenho a opção de convencê-la e ela tem a opção de me convencer, mas sempre dentro da luz daquilo que nós vivemos e acreditamos. Não é o que nós achamos, é o que nós vivemos em Cristo. Amém? Hoje, no entanto, meu irmão, eu tenho um compromisso com Deus, que não é só não deixar que o meu casamento seja destruído pelo inimigo, não é deixar que o meu casamento seja um campo de mina terrestre para o inimigo, né, para nós, que o inimigo tem colocado, mas de fazer também com que outros casamentos, eu louvo a Deus quando pessoas reatam casamentos por causa do nosso ministério. E queridos, em nome de Jesus, esse deve ser o ministério de todo cristão, esse deve ser o ministério de todo cristão. Nós não estamos aqui para separar, nós estamos aqui, fomos chamados para juntar, para fazer com que as coisas funcionem à maneira bíblica, para fazer com que as coisas funcionem do jeito que Deus quer que funcione. Amém? E eu e a minha família estamos determinados a trabalhar muito forte e incansavelmente
para que casamentos sejam restaurados, para que vidas sejam restauradas, para que laços matrimoniais sejam realmente refeitos muitas vezes, porque muitas vezes chegam ao ponto de precisarem ser refeitos. E se não é o seu caso nessa noite, glória a Deus, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, que tudo aquilo que Deus ministrar no seu coração hoje, entenda, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de alguém que Deus vai trazer para poder ser aconselhado, para ser ministrado por você daqui um pouco. Acredita nisso? A palavra do Senhor nunca volta vazia, e não vai ser hoje que ela vai voltar. Com essa ministração eu quero dizer para você então, que o seu casamento tem jeito. Diga para mim, o meu casamento, solteiros também, gente, pode dizer, viu? Não tem problema. O meu casamento tem jeito. Tem jeito. Vocês vão entender por quê. Minha caneca acho que estava lá, ó. Viu? Queridos, nesse texto que nós separamos, tem duas coisas que são primordiais num casamento, e que se elas faltarem, de fato, você vai ter problema. Eu vou ter problema. Cada um de nós teremos problema no nosso casamento, se nós não administrarmos, ou se não cultivarmos essas duas coisas que Efésios 5,33 nos ensina, que são duas palavras: amor, repita comigo, amor e respeito. Essas duas palavras, elas caminham junto no casamento. Essas duas palavras, elas fazem parte de um pacote onde homem e mulher precisam entender o seu papel dentro do matrimônio. Veja comigo, você pode estar pensando, obrigado filho, você pode estar pensando que essa ministração não é para você, você pode estar pensando que está tudo certo no teu casamento, afinal de contas, né? Você é casado há tanto tempo, já viveu tanto tempo junto com essa pessoa, que ela sabe até o jeito de você olhar, ela já sabe o temperamento que você está, né? Eu vivo isso, irmão, eu vivo isso, né? Do jeito que eu levanto, que eu coloco o pé de manhã, ela já sabe se eu estou meio nervoso, se eu não estou. Levantei hoje um pouco mais tarde, ela falou assim: você está mal-humorado? Eu falei: não, estou só com sono ainda, né? E o que eu quero trazer para você com relação a isso é que, embora você possa ter esse pensamento, eu gostaria de te convidar nessa noite para que você fizesse algo. Quantos anos tem de casado, Davi? Quantos anos? Carol, quantos anos você tem de casado? 8. Eliel? 5? Quase 6. Casados? Não? Só vieram no culto certo então, irmão. Eu tenho 13, né? Que uns dias vai ser perguntar, eu vou perguntar para vocês todos, viu? Os solteiros aí da congregação. Mas eu quero te pedir algo nessa noite, que você tire do seu coração qualquer pensamento: eu já ouvi isso, eu já fiz isso, eu já sei isso, e aquele assim, olha para ele agora, você precisava ouvir isso, né? Já ouviu isso? Já ouviu isso ou não? Né? Ah, nossa, mas o meu marido tem que ouvir isso, a minha esposa, esse culto é para minha esposa, fala Deus, né? Aquela coisa assim. Queridos, eu quero que você esquece isso, reseta, tira isso da sua mente hoje, porque o Espírito Santo vai trazer coisas novas para você. Amém? Você crê? Levanta sua mão e diz: eu creio. Aleluia. Deus vai trazer coisas novas para a sua vida nessa noite. Então tudo que você já ouviu, tudo que você já fez, tudo que você já pediu que falasse com o teu esposo, com a tua esposa, deleta, resete, vamos viver coisas novas agora, porque é isso que Deus tem para nós, né? O ditado diz, um ditado bastante popular, que o pior cego é aquele que não quer ver, e o pior surdo é qual? É o que não quer ouvir. Então abra o seu ouvido, abra os seus olhos nessa noite para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu separei 4 coisas que o casamento necessita, 4 coisas que nós, como maridos, esposas,
futuros maridos e futuras esposas precisam entender. A primeira coisa é: eu preciso aceitar que o matrimônio é criado por Deus, ou foi criado, instituído por Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Amém? Diz assim o texto. Eu vou ler aqui, irmão, porque realmente a visão não está fácil. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Deus criou algo para que o homem e a mulher vivessem. Concorda comigo? E eu estava vendo esse texto e algo me chamou a atenção na forma com que está escrita, e eu fui buscar em outras traduções, e ele continua estando escrito da mesma maneira. Portanto, o que ele nos diz é que todas essas coisas, volta para mim, filho, volta para mim o texto, por favor. É que tudo aquilo que está sendo dito quando nos diz dominem, quando nos diz, 28, sejam férteis, ou seja, precisa de dois, sejam. Segundo, multipliquem-se, também precisa de mais de um. Encham, subjuguem, dominem. Consegue entender que Deus está falando aqui de algo que era em conjunto? Não tem como você fazer aquilo que Deus está mandando aqui sozinho, irmão. Ele, primeiro, no versículo 27, nós vemos que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e em segundo lugar, ele disse: dominem, ou seja, vocês dois que agora estão juntos, dominem, façam o que eu estou dizendo para vocês fazerem, mas façam de forma unida, juntos. Queridos, o que me chama a atenção é que muitos casamentos hoje estão acabando porque nós não entendemos que ele é algo dado e criado por Deus para nós, para que todas as coisas que nós vimos aqui, lemos aqui, fossem completas nas nossas vidas. Precisa ser através do matrimônio, da união entre homem e mulher. E quando nós saímos desse prisma, quando nós saímos dessa condição, é que nós vemos uma sociedade totalmente perdida. Nós vemos homens querendo dominar sobre as coisas e querendo cada vez mais. Nós vemos mulheres que já não querem mais serem férteis ou não querem multiplicar, porque, tá bom assim. Aí ela vai e compra um cachorrinho e está feliz com aquilo ali, descumprindo totalmente aquilo que o Senhor nos ordena fazer, aquilo que o Senhor nos deixa como uma regra: multipliquem, encham a terra. Tem uns que levam isso a sério demais, né? Daí até fica complicado. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que tudo aquilo que o Senhor criou no matrimônio era para que vivêssemos eu e ela. Eu não estou acrescentando, e eu quero que você entenda isso. Mas nós homens, principalmente nós homens, quantos homens eu tenho aqui? Queridos, em nome de Jesus, isso é um problema que nós temos. Poderia ter uma palavra ali, chamada compartilhem, um com o outro. Vocês já pararam para pensar o quanto nós temos dificuldade de compartilhar as coisas? Nós homens. Quanto você ganhou esse mês? Não é assim? Quanto que veio o teu salário esse mês? 1.200. É ou não? Sabe quando que o homem é bom para compartilhar? Quando a esposa trabalha, o homem é ótimo para compartilhar. Quando vai na pizzaria, fala assim: vamos dividir em dois então. Aí ele compartilha a conta. Mas muitas vezes eu estou dizendo isso, irmão, porque como homem que sou, eu quero
Isso eu quero assumir um compromisso e tenho feito isso. Essa semana foi muito difícil para mim. Eu lutando para fazer as coisas diferentes, para fazer as coisas. Eu cheguei em casa um dia, não sei o que aconteceu, a Poliana veio com os 2 pés. Eu falei, Jesus amado, eu vou ter que avisar que eu estou querendo mudar, eu vou ter que avisar para ela que eu estou passando por um processo. Mas o que eu quero dizer para você? Quando nós entendemos que o casamento ele é uma instituição criada por Deus, nós não vemos o casamento como sendo algo individual, porque quando nós entendemos que quando Deus pede para que a gente multiplique é junto, que Ele dominem é junto, fica fácil a gente entender que sozinho eu estou fora do plano. Entendam, quando eu estou casado, olha o que eu vou dizer para você agora, quando eu estou casado, mas eu quero viver sozinho, eu estou fora do plano de Deus. Amém? Consegue entender os casados? Quando eu estou fora, quando eu estou casado, mas eu tenho a minha vida particular, eu tenho uma vida sozinho dentro de um casamento, irmão, você está fora da parada. Deus não te criou para isso, Deus te criou para que ela fosse a sua ajudadora, é isso que a Bíblia diz. E aí você quer que a sua esposa seja ajudadora, quer que ela seja isso e aquilo, mas você não tem feito a tua parte de compartilhar as coisas que você tem vivido. E você acha que está sendo fácil para mim ministrar essa ministração para você? Irmão, é muito complicado você pegar o extrato bancário e falar assim para ela, ó, está aqui, ó. É muito complicado você pegar a última linha do extrato e falar, está sobrando tanto, porque você já fica pensando, meu Deus, quanto sapato ela vai querer, né? Não é mais assim, né, meu amor? Agora ela está quase igual eu já, agora ela quer Bíblia, viu? Ela viu uma Bíblia nova outro dia, eu quero aquela Bíblia. Mas eu louvo a Deus porque a gente tem aprendido isso. Quando nós entendemos então que o casamento ele precisa ser compartilhado, porque essa foi a ideia de Deus quando Ele nos manda dominar a terra. Ele não fala assim, Adão, domina a terra. Eva, você faz o seguinte, Eva, baixa a bola porque quem manda aqui é Adão. Não é isso que Deus faz. Tudo que Deus faz ali, Deus diz, multipliquem-se, dominem juntos. Irmãos, é lindo isso, quando nós entendemos o que Deus está querendo dizer. A palavra de Deus é maravilhosa, eu já li não sei quantas vezes esse texto, e essa semana, preparando uma palavra para casamento, eu abro esse texto, e esse texto começa a me chamar a atenção. Olha só, subjuguem a terra, ou seja, os dois subjuguem, trabalhem a terra, produzam com a terra, façam as coisas acontecerem com a terra, mas é os dois. E o que eu entendo aqui, é que quando nós percebemos a importância de estarmos juntos no mesmo propósito, as coisas acontecem para bem e também acontecem para mal, né? Nós sabemos o final de Adão e Eva. E quando um sobrepõe, acontece o que aconteceu. Ou quando um se omite, como foi o caso de Adão, o que aconteceu? Caíram os dois. Portanto, nós precisamos entender que o propósito de Deus é para nós, como casal. Amém? Glória a Deus. Os casados estão aqui ainda, estão tudo aqui. Aqueles que querem casar também estão aqui. Está aqui ainda, estão entendendo que precisa ser junto. Ué, Lourenço, está levantando a mão aí, cara, relaxa. Opa, você ainda não, cara. Com 10 anos de idade levantando a mão já, está louco, né? Queridos, o que eu ouso dizer para você nessa noite é que em toda a criação, os únicos seres que foram dotados de amor, entendam o que eu estou dizendo, desse amor que pode multiplicar, desse amor que pode fazer com que as coisas aconteçam, é o ser humano. Primeiro, porque foi o único que recebeu o fôlego do Espírito, foi o único que recebeu o sopro do Senhor, portanto, a presença dEle deve estar em nós. E o casamento, no nosso casamento, precisa haver essa presença, porque se não houver a presença de Deus no nosso casamento, será sem amor.
E aí é onde a gente escuta muitos casais: ah, mas eu não amo tanto que eu amava. Não, peraí, ela deixou de ter o corpo que ela tinha, ela deixou de ser tão interessante quanto ela era. Mas na verdade amor nunca teve, porque se não teve a presença de Deus, do Deus que é amor, como você pode dizer que deixou de amar alguém? Olha como é sério isso. Queridos, nós precisamos colocar Deus no nosso casamento. Nós precisamos, antes de mais nada, entender: o meu casamento é um propósito de Deus, ponto. E sendo um propósito de Deus, estarei trabalhando incansavelmente para que esse propósito seja produtivo na minha vida, para que esse propósito seja algo realmente que venha frutificar, porque tudo em Deus tem um propósito, e o propósito é frutificar, é fazer com que aquilo produza frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente, meu irmão. Se nós entendemos que o matrimônio então foi criado por Deus, e nós possuímos um pingo de temor a Deus, nós vamos entender que o que Deus uniu, o homem não separa. Mateus 19, versículo 6. Se nós entendemos então que o casamento foi criado por Deus, essa união entre homem e mulher foi criado por Deus, nós vamos entender então que homem algum pode separar aquilo que Deus uniu. Amém? Segundo lugar, eu quero falar para você o que nós precisamos: compreender a orientação bíblica. Gênesis 2, versículo 24. E isso aqui é algo que muitos casais não têm entendido. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por essa razão o homem deixará, diga para mim, deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, essa foi uma orientação bíblica que Deus deu no Gênesis. No princípio de todas as coisas, Deus diz: deixará o homem. E aqui quando ele fala de homem, ele não está dizendo somente do sexo masculino, ele está se referindo ao ser. E ele está dizendo: deixará pai e mãe. E nós vemos hoje muitas famílias sendo destruídas porque não deixamos os pais e as mães. E veja, eu quero fazer uma distinção aqui. Deixar não é abandonar. Muitas vezes nós temos um problema, ao invés de apenas deixarmos, nós os abandonamos, e não é isso. E quando eu abandono, se eu abandonar a minha sogra, eu vou ter um problema com a minha esposa, sim ou não? Grande, né? Bem grande. E se eu fizer o mesmo com os meus pais, eu tenho certeza, se ela fizer o mesmo com os meus pais, eu tenho certeza que eu também não vou gostar. Portanto, não se trata de abandono, se trata de deixar aquela condição de principal na sua vida. Os seus pais já não são a prioridade, entenda isso. Os seus pais já não podem ser prioridade acima da sua família, do seu marido e dos seus filhos. Os seus pais, eles continuam sendo importantes para você, mas eles já não são mais a prioridade na sua vida. Por quê? A prioridade na sua vida, irmão, precisa ser Deus. Acima de qualquer amor, acima de qualquer circunstância, Deus e o seu cônjuge, os seus filhos, o seu clã. Portanto, quando nós não compreendemos a orientação bíblica, nós tendemos a errar, porque nós abandonamos as pessoas, abandonamos os nossos pais, abandonamos as nossas mães, e portanto criamos problema com o nosso cônjuge, né? Tem casais que são assim, eu graças a Deus não tenho esse problema, mas nós vemos muitas vezes: vamos na casa da minha mãe, fazer o que lá naquela velha chata, né? Falei isso?
Não. Não mesmo. Olha lá, hein? Fala, Ju. Não, né? Glória a Deus, né? Não vou criar problema então no culto hoje. Queridos, o que nós então precisamos entender é a orientação bíblica, é aquilo que Deus está orientando para que nós façamos. Olha só, a busca por um amor verdadeiro, natural, é natural nosso. Nós vamos estar buscando, sabe por quê? Porque existe essa necessidade em nós, de buscar o amor verdadeiro, e quando nós não o encontramos, e eu quero dizer, o amor verdadeiro, eu estou me referindo ao amor de Deus, ao amor que Deus nos dá. Querido, você não ama o seu marido porque porque ele é bonitinho. Você não está disposta a passar uma vida com ele simplesmente porque ele é bonitinho. É porque Deus colocou algo em vocês, para que vocês entendam o propósito de serem aquilo que Ele nos chamou para ser, como homem e mulher. Portanto, entender e compreender a orientação bíblica é o próximo passo. O matrimônio é de Deus, e agora vem a orientação de Deus. Ei, deixa tua mãe e teu pai, une essa mulher, e vai construir a sua vida com ela, com base no amor de Deus. Quando nós não entendemos, nós somos levados a praticar as coisas em desconformidade com a palavra, e essa falta de compreensão é que traz problemas ao nosso casamento. Essa falta de compreensão do que a Bíblia diz, ela traz esse afastamento entre os cônjuges, levando a viver uma vida separada. Você quer ir na casa da sua mãe? Vai, pega o carro e vai. E eu não tenho aquela mesma responsabilidade com os pais, eu não tenho a mesma responsabilidade com a mãe. Por exemplo, a minha sogra ficou viúva alguns meses atrás. Queridos, eu não deixo a minha família por causa da minha sogra, mas eu entendo que a minha sogra hoje, ela precisa da gente, ela precisa muito da filha dela. E durante a semana, eu vou dizer para vocês, são raros dias que eu chego em casa 6 horas, por exemplo, que a minha esposa está em casa. Nós moramos no mesmo prédio, eu moro no andar abaixo da minha sogra. Então o que acontece? Eu chego, a minha esposa está lá. Irmãos, em nenhum momento a minha esposa me trocou pela minha sogra. E muitas vezes na hora do almoço, eu subo direto para minha sogra e só interfona para ela, sobe que eu já estou aqui. Ou seja, as prioridades não mudaram. Eu e ela ainda entendemos que primeiro Deus e depois aqui. A minha sogra, ela é importante, nós não abandonaremos de forma alguma, mas a prioridade é o casal e os filhos. Amém? Essa é uma ordem natural que o Senhor estipulou para que nós vivêssemos. Você está disposto a fazer isso, irmão? Está disposto? Porque muitas vezes as coisas não são assim, e quando elas não são assim, você vai ter problema no seu casamento, hoje, amanhã ou depois. Então entenda, nada além de Deus, nem mesmo a sua família, deve ser mais importante que o amor, olha só, e o laço que Deus uniu vocês. Consegue entender isso? Deus e depois vocês, e a família é uma consequência disso. Meu sogro sempre falava para mim uma coisa que eu levo comigo. Ele falava: você quer me ver feliz, faz a minha filha feliz. A gente saía para viajar e ele falava, soltava essa, sabe? E eu falava: estou entendendo. Você quer me ver feliz, homem? Faz a minha filha feliz. Quero ver a Poliana feliz, é o que eu quero. Então é disso que se trata. E em terceiro lugar, parece que eu estou ministrando só para os homens hoje, né? Mas não é não, viu, gente? Não é não. É que nós somos mais cascudo. Entenda. O terceiro ponto que eu coloquei é abrir mão de mim mesmo em favor do meu cônjuge. E aí? Consegue entender o que é isso?
Efésios 5, 22 ao 28, o texto nos trata a respeito disso. E eu quero ler todo o texto com você. Efésios, capítulo 5, 22 até o 28, Lourenço. Diz assim, olha, eu só quero que você entenda que tem 2 pontos aqui. 2 pontos. O primeiro é para as mulheres e depois eu vou falar com os homens. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como o Senhor, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos maridos. Maridos, irmão, eu vou fazer uma pausa aqui porque eu quero entrar nesse texto. Muitas mulheres leem esse texto e elas acham que isso é peso. Muitas mulheres estão lendo esse texto e estão sendo ministradas por ele e achando que isso é um peso. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui nessa noite, e para você que está nos assistindo, sujeitar-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Eu quero dizer para você que é cristã e você que ama o Senhor, deveria ser a melhor coisa para você. E eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não, porque logo embaixo no texto está trazendo para nós também uma responsabilidade muito grande. Quando o texto está dizendo aqui para as mulheres serem sujeitas aos seus maridos como elas são sujeitas ao Senhor, pensa no quanto seria bom um casamento onde fosse dessa maneira. E eu vou ter que abrir esse C agora. Se realmente as mulheres fossem sujeitas ao Senhor, como o Senhor deseja que elas sejam. O grande problema que nós temos hoje, e eu estou falando de grandes problemas aqui hoje, né? É que muitas vezes as mulheres, elas não são sujeitas ao Senhor. Muitas vezes elas não entendem nem o que é sujeitar-se ao Senhor, porque viveram uma vida inteira sendo subjugadas literalmente por homens machões, que fizeram com que elas se sentissem oprimidas pelo seu senhorio. E eu quero dizer para vocês, mulheres, que a palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então você não precisa ter medo de sujeitar o seu marido como você se sujeita ao Senhor, se o teu marido estiver no Senhor. Porque se o teu marido estiver no Senhor, o texto continua dizendo assim: homens, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ou seja, quando o homem entende o seu papel, que é ser o Cristo na vida da sua esposa, literalmente, aquele que santifica a sua esposa, aquele que não leva pornografia para casa, aquele que não leva problemas de outras espécies para dentro de casa, aquele que não traz maldição para dentro da sua casa, esse é o marido que a mulher deve se sujeitar, porque esse é o marido que santifica a sua casa, o marido que o Senhor seria para a igreja. Inclusive o texto diz assim, que se entregou por ela. Maridos, vocês estão vendo a profundidade disso? Vocês conseguem perceber a profundidade desse texto? Não é simplesmente sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Você não vai ser mandada, dominada dessa maneira, porque nós estamos falando de um Cristo que não faz isso. Nós estamos falando de um Cristo que ama a sua esposa, a igreja, com um amor tão grande, que ele se entrega por ela, ele se coloca na condição de sacrifício para que ela possa ter vida. É como se eu pudesse dizer assim: eu tenho uma bala e um de vocês precisam morrer.
É como se eu tivesse... E o marido imediatamente levanta e fala: ei, pode atirar. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, mulheres? É que o exemplo que nós homens devemos ser para vocês é esse. Esse é o exemplo que o Everton deve ser para a Poliana, e eu sei que está longe, mas eu não vou deixar de lutar para que isso seja assim. Eu tenho certeza que todas as mulheres que aqui estão nessa noite, e até as que estão nos ouvindo, se elas tivessem um marido que fosse o primeiro a santificá-la, que fosse o primeiro a edificá-la, que fosse o primeiro a se colocar numa condição sacrificial por ela, ela jamais teria problema em se sujeitar à autoridade desse marido. Sabe por quê? Porque ela teria motivos de sobra para poder dizer: eu vou fazer tudo por esse homem, eu vou fazer tudo pelo meu marido, porque o meu marido é capaz de fazer qualquer coisa por mim, até mesmo morrer em meu favor. Consegue entender? Mas essa é uma guerra, né? Esse texto, ele é uma guerra incansável. Teologicamente, quem gosta mais de teologia, esse texto é uma guerra na teologia. Mas eu quero dizer para vocês, o apóstolo aqui, ele não está sendo machista de forma alguma. O apóstolo aqui, ele está trazendo algo muito simples, é nós quem complicamos. Se nós formos o marido conforme Cristo é o esposo da igreja, fazendo todas as coisas que a igreja precisa, ou que a igreja recebe dele, nós não teríamos as esposas que muitas vezes temos, amarguradas, tristes, que nós chegamos em casa e elas não conseguem nem dar um bom dia, uma boa tarde, um eu te amo, porque afinal de contas, você não está sendo um bom marido e não está nem merecendo tudo isso. Queridos homens dessa noite, antes de querermos uma mulher que se submeta às nossas autoridades ou à nossa autoridade, nós devemos ser o Cristo na vida dessas mulheres. Nós devemos ser os maridos que essas mulheres precisam amar incondicionalmente, porque quando elas olharem para nós e elas verem o Cristo, queridos, é isso que esse texto está dizendo. Olha só: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu preciso dizer mais alguma coisa, querido? Eu acho que se eu continuar falando, vai virar retórico. Porque tudo que nós precisamos entender é que Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o exemplo de marido que as nossas mulheres, que Paulo está dizendo que devem se sujeitar, elas precisam ter. Mas nós, muitas vezes, estamos quilômetros... Como que é? Lá o Eliel, naquelas linguagens estelares lá, que você vive falando lá. Quantos anos-luz nós estamos longe disso? Pois é. Mas nessa noite, queridos, Deus nos trouxe aqui, homens, e nos trouxe aqui, vocês, mulheres, para que nós possamos entender que o propósito de Deus é que nós sejamos um. E que vocês tenham prazer em olhar e dizer: ali está o meu marido. Como eu tenho orgulho de dizer assim: esse é o meu Deus. Esse é o Cristo que morreu por mim naquela cruz e me deu vida. Você consegue entender isso? O dia que a sua esposa olhar para você e falar assim: olha, o meu marido... O dia que a minha esposa olhar para mim e falar: meu Deus do céu, vou ser arrebatado, né? Aquela coisa, vou direto, igual Enoque, né? Vou direto. Portanto, nós precisamos entender a nossa condição. E se nós não entendemos isso, e não buscarmos esse exemplo, não buscarmos esse modelo que nós precisamos buscar, porque o nosso modelo hoje, irmão, desculpa eu estar dizendo isso para você, e para você que está nos assistindo, o nosso modelo hoje tem sido aquele cara da novela. Nós olhamos o modelo, qual o modelo que nós olhamos para ele? O sarado, caráter nenhum,
Não tem caráter nenhum o modelo que nós estamos olhando. Nós estamos olhando o físico, nós não estamos olhando vida, nós estamos olhando o exterior, não estamos olhando o interior. Então nós estamos totalmente equivocados no nosso parâmetro de modelo, e nós precisamos parar hoje em nome de Jesus e voltar a olhar para o nosso modelo, o nosso referencial. Homens que estão aqui, o nosso referencial é Cristo. Ele é o modelo de marido, Ele é o modelo de pai, Ele é o modelo que nós precisamos seguir. E mulheres, quando nós homens somos esse modelo, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade alguma em dizer: tudo bem, marido, está tudo certo, marido, é desse jeito, marido, porque você vai olhar e vai saber quem somos nós, a imagem e semelhança daquele que nos criou. Amém? Amém? Ah, como é bom, né? E eu quero ir para o ponto 4 para a gente finalizar. Nós lemos um livro há um tempo atrás, e esse livro, quando eu vou falar de casamento, ele sempre fala comigo muito forte. E esse ponto 4, ele me leva nesse título, e eu quero voltar com você no texto que nós iniciamos, Efésios capítulo 5, 33. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz assim: portanto, cada um de vocês ame também a sua mulher como a si mesmo. Ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Você já parou, mulher que está aqui hoje, olha para mim. Você já parou para pensar que a maioria dos homens, e eu estou dizendo por mim, e eu creio que a maioria de vocês vão estar comigo nessa, a maioria dos homens não está nem aí para o teu eu te amo. Faz assim: hã? Você já parou para pensar? Se a Poliana me fala 20 eu te amo por dia, talvez eu preste atenção em um. Agora vocês ficaram tudo apavorados, vocês ficaram: o que o pastor está querendo agora? O que eu estou querendo dizer para você, irmão, está em Efésios capítulo 5, versículo 33. Olha só: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa, a sua mulher, como a si mesmo. Está falando para quem aqui? Para os homens. Sim ou não? Ele deve amar. E está dizendo para a mulher, e a mulher, olha o texto, e a mulher, trate o marido com quê? Respeito. Não está dizendo que não é para a mulher não amar o marido. Não é isso que está dizendo. Mas é que muitas vezes a mulher, ela acha que amar o marido é dizer eu te amo. Não é? Às vezes é. Mas eu quero trazer algo que é bastante assim, e eu, com todos os homens que eu converso, todos eles têm esse mesmo posicionamento. Sabe quando eu me sinto amado? Você sabe quando eu me sinto amado? Quando a minha esposa me respeita, quando ela me trata realmente como o homem da casa, quando ela me trata como o maridão, sabe? Quando eu chego, ela fala. Esses dias aconteceu algo e eu me senti o melhor marido do planeta por alguns minutos, né? Porque não dá também para ficar enchendo a bola todo tempo, porque senão a gente, né? Foi, acho que foi no aniversário da pastora, e foi um aniversário que, com a graça de Deus, foi nos últimos anos, foi um dos que eu estava melhor financeiramente. Então eu pude fazer muitos mimos, dos quais eu nos últimos anos não podia fazer.
E ela verbalizou isso. Ela disse o quanto ela estava feliz por aquilo tudo que eu estava me esforçando para fazer, porque ela via que era um esforço. No presente, não era só isso, era na lembrança, era nas coisas simples. Vocês não fazem a luta que eu tenho para poder lembrar as coisas que essa mulher pede para mim, para eu não pisar na bola e esquecer. Ela me manda umas mensagens, gente, vocês não fazem ideia, ela briga comigo por causa disso, mas eu me sinto, quando ela não briga, quando ela me honra, dizendo o quanto eu sou responsável, o quanto os meus filhos têm um bom pai, o quanto eu sou um cara trabalhador, o quanto eu sou responsável mesmo pelas coisas que nós precisamos, o quanto eu sou supridor, o quanto eu sou um bom marido. Isso me faz me sentir amado. E não são só pelas palavras de afirmação, mas é pela honra, pelo respeito. Ei, peraí, eu não posso comprar isso sem antes falar com meu marido. Eu não posso te dar a resposta agora sem antes falar com meu marido. Eu não posso deixar isso acontecer sem antes falar com ele. Isso é a forma que o homem se sente amado. Esposo, chega à noite em casa, esposo, é o seguinte, olha, nós estamos precisando fazer tal coisa assim, assim, assim. Aí o esposo olha e fala, não vai dar. E aí ela retira tudo que eu disse também, né? Não é assim. Ela fala, e quando dá? Olha, assim que possível nós vamos fazer. Nós tivemos uma situação, e eu quero dar isso de exemplo. Nós temos em casa, nós temos dois guarda-roupas que não tem portas, porque ele era um closet, então nós reaproveitamos, e estava tudo certo, o cara foi em casa, mediu, estava tudo certo para fazer o closet, e eu ali segurando daqui, sabe quando você está segurando um pouquinho daqui, segurando um pouquinho dali, eu estava com dinheiro para fazer, mas aquele negócio dentro de mim assim, segura mais um pouco. E o mês passado, a minha família toda teve Covid, e eu quero dizer para vocês, queridos, se eu não tivesse sido responsável, e talvez escutado algo de Deus aqui, eu teria gasto dinheiro nas portas, e não teria dinheiro para poder me medicar, por exemplo. E a Poliana em todo o tempo, ela me respeitou na minha decisão. Ela quer as portas, e ela vai ter essas portas, eu vou fazer essas portas, claro que eu vou fazer, mas ela soube respeitar a minha decisão de não fazer naquele momento, e quando aconteceu que eu precisei do recurso para remédio, ela foi a primeira. Graças a Deus nós não fizemos, nós não gastamos, nós não isso, nós não aquilo. Okay? Consegue entender isso? É nessas horas que eu me sinto amado. E uma outra coisa que nós precisamos entender, é que elas, e agora falando para os homens, elas, as mulheres, elas precisam do eu te amo. Teve um dos presentes que eu dei para a Poliana, que eu acho que foi o mais assim, não vou falar qual é, tá, gente? Mas ela teve um olhar diferente, porque foi algo que eu manifestei uma preocupação com aquilo que ela havia me pedindo, estava me pedindo há algum tempo. E o eu te amo, ele muitas vezes vem dessa forma para a mulher, no serviço, que são as linguagens do amor, né? Quem não leu ainda as 5 linguagens do amor, irmão, leia, é muito bom. Quando você conhece a linguagem do amor do seu cônjuge, fica muito mais fácil. A Poliana, a linguagem do amor dela é serviço, atos de serviço. Se eu quero dizer para minha mulher, eu te amo, mas te amo muito, é eu pegar um martelo, um prego e ir colocando as coisas que ela pediu para eu fazer, uma furadeira, fura a casa inteira, irmão. Cada furo, eu te amo, mulher, eu te amo, mulher, né? Minha casa está uma peneira, irmão, de tanto eu te amo que ela quer que eu falo para ela. Brincadeiras à parte,
Mas é importante nós entendermos a linguagem do nosso cônjuge. Homens, procurem saber a linguagem da sua esposa. Solteiros, existe a linguagem do amor para vocês, viu? Procurem, para que você saiba, quando você ingressar na tua vida de namoro, de casamento, conhecer a linguagem. E eu digo com todas as letras para vocês, elas precisam ouvir o meu te amo. Teve uma situação, e eu já falei isso aqui, eu acho que já até criei discípulos nessa situação. Faz tempo que eu não faço, preciso voltar a fazer. Mas teve uma situação em casa que eu disse eu te amo com alguns bombons, em alguns lugares assim inusitados. Por que eu estou dizendo isso para você, queridos? Talvez você vai achar que isso não tem importância para você, mas eu estou te ensinando hoje, e Deus me colocou aqui nessa noite para dizer assim: o seu casamento tem jeito. Se você ainda não é casado, entenda, existem caminhos que você pode percorrer, que você pode trilhar neles hoje, que você não precisa passar pelas lutas que aquele teu amigo passa, ou por aquele outro que passou, ou por aquela outra pessoa está passando. Se você seguir os exemplos que a Bíblia tem nos dado, e a Bíblia está nos dizendo que o homem deve amar a sua esposa, e que a esposa deve respeitar o seu marido, tratá-lo com respeito. Se nós entendermos isso e materializarmos isso em ações, nós vamos ter um casamento feliz, nós vamos ter a melhor esposa, nós seremos felizes com as nossas esposas, e elas serão felizes conosco, quando nós entendemos que a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para ter um casamento feliz. Surpreenda o seu cônjuge, surpreenda a sua esposa, Davi, surpreenda Eliel. Aprenda que quando for a hora, precisa surpreender. Precisamos fazer essas coisas, né? Ela está me cobrando um negócio que eu já estou com o negócio pronto já para ela. Vai ser na hora, ela vai ver. Eu estou só esperando, não vou falar. Mas eu gostaria muito que você saísse dessa noite aqui decidido a não deixar que o inimigo entre no seu relacionamento, que o inimigo não fosse o principal no teu relacionamento, como ele tem sido em muitos casamentos, em muitos relacionamentos. Sabe, muitas vezes nós estamos dando mais importância para os problemas do que para as soluções. Nós estamos dando muito mais ênfase para a falta de grana, que muitas vezes é natural acontecer. Às vezes não, às vezes é falta de administração mesmo. Mas às vezes é Deus permitindo que você viva algumas circunstâncias para que você possa aprender com aquela circunstância como administrar na escassez o seu casamento. Amém? Coloque-se em pé, querido. Eu quero finalizar, eu quero concluir com você e dizendo para você que assim, se nós queremos um casamento restaurado, o melhor a se fazer hoje é incluir Deus no casamento. Muitos casais ainda têm tentado ser só os dois. Muitos casamentos têm tentado ser só os dois, e a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe. Entenda isso. Enquanto você lutar só você e a sua esposa pelo seu casamento, vocês vão falharem. Entendam isso. Um casamento feliz, um casamento próspero, um casamento que deu certo e que dará sempre certo, é um casamento onde o homem e mulher reconhecem a soberania de Deus sobre a vida dos dois, sobre a vida do casal e sobre a vida dos filhos. Coloquem o Senhor em primeiro lugar, coloquem o Senhor no topo dessa pirâmide, porque cada vez que você se aproxima dele, o seu casamento será mais feliz. Portanto, não tem segredo com relação ao casamento, tem decisão. E hoje, você que está aqui, você que nos assiste, entenda que você precisa restaurar o seu casamento. Se o seu casamento está indo para o brejo, como dizem aí fora, eu chamo você. Deus não te chamou, Deus não te criou para ter mais um casamento frustrado. Deus te chamou para ter restaurado esse casamento que você está vivendo. Essa situação em que você está vivendo, o Senhor quer restaurar nessa noite, porque Ele é Deus de restauração na nossa vida, irmão.
A separação, ela nunca vai ser uma opção para um cristão. Seja você evangélico ou seja você católico, seja você quem você for, a separação ela nunca vai ser a opção. Sempre existe uma forma de restauração. Eu só quero fazer um parênteses nos relacionamentos abusivos. Eu não vou pregar para mulheres que apanham do marido, e eu quero fazer isso, eu estou sentindo que eu preciso fazer isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ninguém também foi criado para viver isso. Viu? Mulher, se você apanha do seu marido, denuncie o seu marido para a polícia. Cadeia é o lugar de homem que bate em mulher. Viu? E se você deseja ter o seu casamento restaurado, e se você acredita que Deus pode fazer isso, porque eu acredito que Deus pode restaurar o casamento da forma que ele estiver, vem para o Senhor. Procure uma igreja próxima da sua casa, procure um pastor do qual você possa confiar, e abra a sua vida e entregue o seu coração para o Senhor, e tenha a sua vida restaurada, tenha o seu casamento restaurado, porque o desejo do Senhor é fazer com que nós sejamos felizes no nosso matrimônio, não é outra forma. E eu quero dizer assim, olha, uma igreja com famílias felizes, com famílias restauradas, é uma igreja que restaura famílias. Você não vai suportar ver a sua vizinha com um problema no casamento, que você vai querer que o casamento dela seja igual ao seu. Por isso nós estamos fazendo essa série de ministrações, porque em nome de Jesus, nós seremos uma igreja onde as famílias serão famílias restauradas, serão famílias que terão Cristo como o Senhor das suas vidas, e eu não abro mão disso, irmão, em nome de Jesus. Se existe um outro evangelho, se existe uma outra forma, eu não quero viver, porque o que eu quero viver é o evangelho de Cristo, o evangelho que une as famílias, que transforma as famílias, que restauram as famílias, e não o evangelho contrário disso, queridos, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para cada um de nós, e o casamento, como um plano de Deus, é um ambiente que Ele nos inseriu para manifestar a sua presença. Não se contente com migalhas, não se contente com as alfarrobas do filho pródigo, viu? O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você tem procurado, é muito melhor do que o que você tem achado que é tudo para você. O que Deus tem para você, só Ele tem para você, e Ele te criou e te teceu no mínimo os detalhes, portanto Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe quem é a tua alma, né? Vamos dizer assim, se é que existe isso, mas Ele sabe a pessoa certa para você, no momento certo. Assim como Ele nos uniu, assim como Ele uniu esses casais que estão aqui hoje, Ele tem o mesmo para vocês, queridos, em nome de Jesus, queridos. E um último recado para você, para a gente poder orar: seja feliz fazendo o seu cônjuge feliz, viu? Essa é uma dica infalível. Você quer ser feliz? Faça o seu cônjuge feliz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero orar com você que está aqui nessa noite, e eu sinto assim, de orar por famílias, por casamentos que muitas vezes estão sendo minados pelo inimigo, famílias que muitas vezes estão sendo aprisionadas. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você tem fechado o teu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas se essa palavra falou ao seu coração, e se você deseja viver isso que foi ministrado nessa noite, e eu sei que isso deve ser o desejo do nosso coração como pessoas, porque o Senhor criou o homem e mulher para que fossem produtivos, para que multiplicassem. E queridos, eu em nome de Jesus aqui, muitos de repente vão achar, mas eu não tenho mais, não tenho como ter filhos, isso, aquilo.
não se trata só dessa multiplicação. Deus quer te usar de muitas formas. Existem muitas maneiras de você multiplicar no reino de Deus. Portanto, em nome de Jesus, não se feche para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém? Se você quer receber essa oração, coloque a mão no seu peito e comece a falar com o Senhor. Deus, obrigado por essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, nesse momento, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, eu sei que muitos receberam essa palavra, sei que outros, Senhor, talvez vão voltar para suas casas dizendo que essa não era uma palavra para eles. Mas, Senhor, eu quero pedir algo ao Senhor nesse momento, que o Seu Espírito Santo possa continuar ministrando aos corações dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir ânimo, que essa palavra possa produzir esperança, que essa palavra possa produzir, Senhor, desejo de mudar, desejo de ser, ó Deus, o cônjuge que o Senhor criou para sermos para o nosso companheiro, a nossa companheira, Pai. Senhor, em nome de Jesus, oramos nessa noite, Senhor, e te agradecemos pela palavra, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, porque sabemos que o Senhor tem algo para nós, que o Senhor tem algo para os nossos dias, Pai, através dessas famílias, Senhor, as famílias dessa igreja, as famílias que nos ouviram, as famílias que nos assistiram, o Senhor possa usá-los grandemente, Senhor, para que possamos restaurar famílias, restaurar casamentos, Senhor, porque é esse o propósito do Senhor, restauração, e nós não abrimos mão, Senhor, da restauração que vem do Senhor para as famílias dessa casa e tantas outras que conhecemos. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e abençoamos, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.